Estamos começando mais um Mesa dos Notáveis pela Rádio Vinha FM, caminhando para o final do ano. 2025 acabou, mas não é um motivo de você desanimar, porque 2026 está para começar e nada melhor do que iniciar entendendo como a vida pode fazer mais sentido. Tem algumas pessoas que dizem o seguinte: quem não serve, não serve para nada. Né? É uma frase que parece redundante, mas faz sentido. Se você não serve para nada. E o que é que você tem feito na sua vida para se doar aos outros? Tem um professor meu antigo que ele dizia que a profissão mais gratificante seria a de professor, e ele defendia com o seguinte argumento: é a profissão que você sai do trabalho e leva o trabalho para casa, porque tem prova para corrigir. Você ganha pouco, você atura loucuras de pessoas que nunca mais vão te ver depois daquele ano letivo, mas você faz com alegria porque você está se doando para o outro. Converse com o médico, você vai perceber depois de um longo plantão da madrugada, ele percebe que o dinheiro não é suficiente para pagar tamanho esforço, mas a missão para a qual ele se dedica, essa sim vale a pena. Tudo falando sobre dedicar-se ao outro. E hoje eu vou falar sobre o chamado para doar-se, e eu tenho aqui dois notáveis que se doam de várias formas. Uma delas é a querida Carolina Castro, que é capelã, é pastora, e ela tem aí um chamado para poder atender pessoas em vulnerabilidade, sejam em hospitais, em lugares onde a capelania tem se feito presente. E eu vou trazer também ele, que já é notável de várias vezes do nosso programa, pastor Renan Além, que é da Videira Portal e autor do livro Paixão pelo Ensino. Por que as pessoas amam frequentar a sala de aula onde está o pastor Renan Além? E essa é uma pergunta que eu faço, porque eu tenho aí já dados, né? Eu tenho pessoas para confirmar esse fato, que elogiam a aula e tenho o prazer de estar na sala de aula que o pastor Renan ensina. Talvez seja uma dica, tá aí. Olha o nome do livro dele, Paixão pelo Ensino. Bom, vamos entender o que é esse segredo. Então, obrigado pela audiência, ouvinte. Faça-se participante aqui nos nossos comentários. O YouTube está ao vivo, você pode comentar, manda sua mensagem e nós vamos interagindo com você. Pastor Renan, vou começar aqui dizendo que esse livro chamou a atenção de muita gente. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, Paixão pelo Ensino. O senhor está bem, pastor Renan? Como é que o senhor está? Querido Guilherme, pastor Guilherme, homem amado, abençoado, uma grande alegria poder estar aqui com você novamente, com a pastora Carol, que está aqui conosco, e poder falar um pouco daquilo que o senhor tem nos dado a graça de fazer, que é ajudar as pessoas também por meio do ensino da palavra, né? Então, esse livro da qual você está se referindo aí, é um livro que o Senhor me deu a graça de escrever nesse ano para capacitar, ajudar aqueles que amam ensinar a palavra de Deus. Então é isso que está no meu coração nesse livro, para ajudar e capacitar aqueles que amam, que possam ensinar de maneira mais efetiva a palavra de Deus, que sabemos que é só ela que pode realmente mudar a vida das pessoas, pode realmente ajudar as pessoas, é a palavra do Senhor. Então, muito obrigado pelo convite, uma grande alegria poder estar aqui e ser chamado graciosamente por você como notável. Obrigado. Que é isso, vocês são mais que notáveis. Olha só, tem uma foto dele no livro aqui com 3 troféus, depois ele vai me dizer o que é cada um desses, mas eu posso garantir algo: todo mundo dá notícia quando pega aula com o pastor Renan Além, e é preciso entender por quê. Porque o doar-se faz parte do sucesso. E a querida pastora Carolina Castro, que está aqui, é capelã, e o capelão não faz nada além de doar-se, né? Tem ali a entrega para que o outro possa sair de uma situação ruim, possa entender melhor o problema que ele se encontra, e eu tenho a alegria de recebê-la aqui também. Bem-vinda, Carol, que você possa nos ajudar a entender onde o capelão pode entrar e mudar a vida. Você está bem? Estou bem, graças ao bom Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade da gente alcançar, né, pessoas através daqui da rádio, da Vinha. Sim. E agradeço também a atenção de vocês para esse assunto, porque a gente pensa assim, vulnerabilidade, mas a vulnerabilidade nós imaginamos uma pessoa carente, uma pessoa às vezes sem família num hospital, imaginamos uma pessoa que não tem o que comer, né? Isso é o que a gente pensa num desastre. Sim. Né? Aqui em Goiânia acontece quando tem muita chuva, as pessoas que perdem casas, perdem onde dormir, né?
Mas existe uma coisa que eu gostaria de ressaltar, porque isso é até fácil, infelizmente, é até fácil a gente imaginar essa situação. Mas existe também o cuidado da capelania com pessoas, assistencial, em que eu volto numa parte emocional que é pouco falada. Quantas pessoas vocês conhecem que não sabem o que acontece dentro de casa, nas escolas com seus filhos, ou não sabe o que está acontecendo na faculdade com seus jovens, né? Sim. Não sabe como que está o cônjuge no trabalho. E são todas áreas que a capelania atua. Então, ela atua em empresas, ela atua em hospitais, ela atua em escolas, em vários tipos de instituições. Então, não precisa chegar ao extremo. A capelania, ela pode ser preventiva, tá? E tem muito aquela figura do capelão do exército, né? Tem. Que é o mais famoso. Quando você diz assim, ó, capelão, a pessoa pergunta, você é do exército? Porque existe essa função todo o tempo ali. E ele tem esse cuidado, não só em grandes escalas, como aconteceu algum problema de... Pegou fogo num local, ele vai lá para poder ver a parte social, para ver até mesmo os próprios bombeiros, exemplos, né? De como eles estão... quando nós mandamos pessoas da parte militar, como os bombeiros, teve uma catástrofe de terremoto. Eles enviam cães farejadores, enviam a equipe especializada e enviam um capelão, porque ele tem que harmonizar a equipe também, não só a sociedade. Mas já parou para pensar que tem gente que entra em casa e não cumprimenta ninguém da casa, cumprimenta às vezes o cachorro, o gato, vai ver se a planta está precisando de água, mas esquece de dar assistência emocional em casa? Isso aí já é uma patologia grande, né? Eu acho que a internet está fazendo isso com muitas pessoas. Eu vou repetir a frase aqui, não, quem não serve para nada. Eu acho interessantíssimo, porque todo mundo pode dividir algo. Eu pergunto, pastor Renan Além, como é que Deus vê essa questão do dar-se, né? Vou dar um exemplo. Alguém tem um talento musical. Se essa pessoa vai no aniversário e não leva um violão, ela tá enrolada. Por quê? Porque, meu amigo, você não, pra trás. Você volta, acha um violão, porque as pessoas querem que você sirva naquilo que você tem para oferecer. E eu imagino que o pastor Renan não consegue frequentar um aniversário sem que alguém diga, eu gostaria de pedir para o pastor Renan vir aqui fazer uma oração por nós, né, pastor? Com certeza. Eu acredito que, de fato, o Senhor... ele distribuiu dons à igreja, né? Distribuiu dons com uma finalidade muito clara, que é de abençoar. Então, eu acredito que existe sim aquelas pessoas com um dom especial de consolo, para ajudar as pessoas, para ter essa empatia maior do que outras. E não quer dizer que a outra que talvez não tenha tanta empatia, que ela não pode ser útil. Sim, ela vai ser útil em outro aspecto, mas eu penso que o Senhor, ele tem isso para nós, né? Porque ele se doou, ele é a maior expressão do dar. A Bíblia diz no Evangelho de João que Deus amou ao mundo e deu aquilo que era o mais precioso para ele, que foi o seu filho. Amém. Então, uma atitude de doar-se a outro, quando você abre mão de si mesmo, né, para ajudar a outros, em ocasiões como essa, né, como a pastora Carol disse, de sair aqui às vezes da sua casa e ir para ajudar alguém que está passando um desastre, isso nada mais é do que uma atitude semelhante do próprio Senhor. E certamente o Senhor se alegra com isso, ele nos criou para isso, tá? Para termos empatia. Interessante que a Bíblia fala em várias ocasiões que o Senhor Jesus, movido de íntima compaixão, ele ali realizava um milagre. Então ele chegava numa cidade chamada Naim, estava saindo um velório, a mãe de um filho único tá lá aos prantos, porque é o único filho, e a Bíblia diz que ele se move de íntima compaixão, vai lá, consola a mãe, e ele, por ser o Senhor de todas as coisas, ele ressuscita os mortos. Então, é uma expressão do próprio Cristo, você abrir mão de si para se doar, para ajudar. Eu acho que esse é o papel central do capelão, né? Confesso que conhecia um pouco a respeito do trabalho, mas para estar aqui, né, estudei um pouco, li um pouco a respeito disso, e eu percebi o quanto é semelhante a esse trabalho que nós desenvolvemos realmente como igreja, né? No sentido de ajudar as pessoas. Você é um cristão, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe? Se disponha a ajudar.
Semana agora na verdade semana passada tive uma perca na minha família, perdi uma pessoa que eu amava muito, e é interessante quanto nesses momentos é importante, né? Você ter abraço das pessoas, gente que consola, gente que serve. Às vezes o familiar tá ali tão debilitado, numa comoção tão grande, aí você vê pessoas, né? Eu vi um amigo da família lá que correu para organizar o velório, foi atrás das coisas. Tudo isso aqui é uma atitude de se dar, uma atitude cristã. Uma atitude que se assemelha muito com o Senhor Jesus. Então, nós temos que imitá-lo em tudo. E geralmente o melhor professor é aquele que está disposto a se colocar no lugar do aluno, né? Porque o professor já sabe para si, mas às vezes o aluno não consegue compreender. E aí ele pensa, não, vamos entrar então por outro caminho para ver se eu consigo te ajudar de outra forma. E aí esse geralmente é o favorito dos alunos, né? Esses 3 troféus que eu mostrei aqui, tem alguma coisa a ver com isso, pastor Renan? Então. É uma foto, para quem tá no YouTube é que vai ver, né? No rádio, o pastor tá aqui diante de 3 placas de honra ao mérito. O que é isso aqui, pastor Renan? Então, isso é fruto da graça de Deus, né? São uma placa comemorativa que eu ganhei por ocasião da formatura do seminário. Então, nós temos um curso de seminário aqui, e no final do seminário, a turma do 4º período, ela escolhe o professor que ela quer homenagear. Então, o professor que de alguma maneira se destacou, seja na qualidade da aula, a gente preza por isso, né? Pela qualidade da aula, mas também por vários outros fatores, né? Que eles mesmos escolhem, né? E eu tive o prazer e o privilégio de poder ter sido escolhido 3 vezes, né? Que maravilha. E é fruto da graça de Deus mesmo. Ah, com certeza. E fruto de uma paixão pelo ensino. Sim. Pastor Renan, eu tenho uma frase que eu me baseei numa fala de Jesus, né? Em que ele fala que nós faríamos obras maiores, Amém. né? Aí eu falo que o verdadeiro mestre é aquele que leva o seu discípulo além do que os 2 já foram. É verdade. Então, com certeza, nesse teu propósito de vida, não é só levar o conhecimento, mas é fazer ele superar o próprio mestre. E fez todo sentido, porque Jesus mesmo disse, né? Aqueles que vêm após mim, eles vão fazer obras ainda maiores, né? Maiores, é verdade. Não é impressionante? É maravilhoso isso. Nós tenhamos isso em mente. Uma pergunta muito interessante, eu vou ler até a notícia, porque a Neila, ela fez essa pauta e colocou aqui dia 10 de dezembro, ou seja, né, essa semana nós tivemos aí João Pessoa, cidade de João Pessoa, autorizando a presença, né, de capelães nas escolas municipais. Então a Prefeitura de João Pessoa sancionou na terça, dia 9 de dezembro de 2025, a Lei 15.724, permitindo a presença de capelães voluntários nas escolas da rede municipal, com o objetivo de oferecer apoio emocional e espiritual a estudantes, funcionários, sem interferir nas atividades pedagógicas. E isso vem num momento muito bom, porque pouquíssimo tempo atrás nós noticiamos, né, uma outra cidade impedindo que alunos, por iniciativa própria, fizessem pequenas reuniões espirituais, utilizando o recreio, ou seja, os alunos, no uso do tempo do recreio deles, não poderiam exercer a sua crença num pequeno grupo fechado, sem obrigar ninguém a participar, né, espontaneamente, quebrando até a questão da laicidade do Estado e a lei, que não pode permitir esse tipo de proibição, né? A Carolina Castro, como capelã, pode nos explicar bem. Existe uma lei que respalda o exercício da capelania na escola? Existe. Aliás, em qualquer instituição que queira, ok? Isso é importante a gente entender, que a instituição tem que querer, ela não pode ser obrigada, mas há uma permissão. Ela também não pode, como é que eu posso falar assim? Principalmente locais públicos. Aí tem esse respaldo maior ainda da lei federal, que é a 9.982 do ano de 2000, da Constituição Federal. Ela dá esse exercício da capelania. O que é importante entender que a capelania, gente, não é uma ação de uma pessoa que quis se voluntariar e não se preparou. Porque, como disse, não pode afetar nada da parte didática, não pode da parte pedagógica, né? Então, a pessoa ela tem que ser capacitada e preparada para ela entender as regras daquela região. Que nem missões. Sim. Você não pode mudar a cultura da instituição que você está, você não pode alterar as regras da escola, da faculdade, mas você vai ter um espaço desse atendimento. Então,
essa lei federal, ela dá esse respaldo até do que um jovem, uma criança for falar para ele tem um respaldo federal dele não ter que verbalizar para ninguém, como se fosse uma confissão do que está sendo conversado ali. Sim. Então, por isso que a pessoa tem que ser preparada para essa situação. Agora, quantos jovens deixam de usar drogas, deixam de ter atritos dentro de casa, eles deixam de pensar em suicídio, que tem ondas, né, que acontecem por conta de uma ação dessa na escola, na faculdade. Então, agora o que a gente precisa ver é a relevância para a instituição de como ele pode melhorar. Fugindo um pouquinho só dessa questão de João Pessoa, mas eu acho que é um dado importante, quando uma empresa tem um capelão à disponibilidade, aumenta em 18% a produtividade da empresa. Olha só. Por que não é calculado isso nas escolas? Pode aumentar a produtividade dos alunos em termos de estudo. Então eu vou colocar uma informação interessantíssima. Quem se lembra da derrota fatídica do Brasil contra a Alemanha? 7-1, né? Ficou inscrito no nosso coração de brasileiro que acha que a nossa seleção é incrível, né? E eu me lembro muito bem de ler uma notícia contando sobre a maneira como o Filipão lidou com a seleção naquela Copa em especial. E o que mais me chamou a atenção foi a proibição da presença de um capelão na equipe. Então, toda a seleção carrega sempre um capelão com eles, né? Na equipe ali, né? No corpo técnico, porque tem fisioterapeuta, né? Existe todo tipo de técnica para poder tratar os jogadores de uma seleção. Mas Luiz Felipe Scolari decidiu que não teria capelão. E olha o que aconteceu. Emocionalmente, é nítido a desestabilidade dos jogadores. Mas isso aí ficou para a história como a pior escolha de todas, né? Eu não sei se a derrota foi só pela falta de um capelão, mas eu garanto, colocar a parte espiritual em último é o maior erro que você pode cometer. Com certeza. Interessante que nós conhecemos um capelão muito famoso, a maioria dos cristãos conhecem, que é Billy Graham. Sim. E Billy Graham, ele exercia capelania com a Rainha Elizabeth. Sim. Com todos os presidenciáveis enquanto ele vivo. Tanto é que no funeral dele, a maioria dos ex-presidentes e o presidente em questão dos Estados Unidos foram até o velório dele. Por quê? Porque o cuidado emocional e espiritual acontece. Então, nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito, e nós precisamos cuidar dos três. Sim. E quando a gente tem alguém que está do lado de fora nos vendo, pode dar algumas orientações que é muito importante para as pessoas estarem seguindo, né? Se Com for certeza. dentro da palavra, melhor ainda, né? Claro, porque aí você vai dar o norte daquele que criou todas as coisas. Mas deixa eu até dizer algo aqui. Tô folheando o livro, né? Eu sou desse. Eu não sei se você é assim, ouvinte, eu leio o final. Você tem coragem ou não? Pega o final e fala, já sei tudo já. Mas vamos fazer uma coisa, eu vou fazer um intervalo e na volta o pastor Renan vai ter que explicar isso aqui, ó. Porque se nós queremos ajudar filhos, esposa, marido, mãe, pai, nós temos que saber como fazer. E o pastor Renan está dizendo aqui, ó, Jesus ensinava fazendo perguntas e respondendo. E na sequência ele está dizendo aqui, ó, perguntas abertas e perguntas progressivas. O que é uma pergunta aberta e o que é uma pergunta progressiva? Você daria conta, ouvinte, de fazer uma pergunta aberta e progressiva? Vamos ver se você está treinado. Na volta do intervalo, o pastor Renan Além responde pra gente. Paixão pelo ensino. Até eu quero descobrir se eu dou conta. Eu temo que não. Porque toda vez que eu faço a pergunta, a resposta sempre é assim, ó, sim, não. Fala, credo. Não tô dando conta. Então, rápido intervalo. Pastor Renan e a querida Carol Castro, nossa capelã, voltam já. Não sai daí.
De volta com Mesa dos Notáveis, esse segundo bloco falando sobre o dar-se, a oportunidade de doar-se para o outro e o poder que existe em carreiras que não são dedicadas apenas para você. Bom, o apóstolo Paulo, em certa altura, ele diz o seguinte: cuidado, Timóteo, tá chegando o tempo que o Deus das pessoas se tornará o próprio ventre. Eita! O que o apóstolo queria dizer? Eu acho que o programa de hoje explica muito bem tudo isso, mas antes eu reapresento para você que ligou o rádio novamente. Comigo aqui Carolina Castro, nossa pastora capelã, pastor Renan Além, que é da Videira Portal e também autor do livro Paixão pelo Ensino. Ele, inclusive, graciosamente nos presenteou, então já tô aqui equipado. Pastor Renan, se o pessoal começar a me elogiar nas minhas aulas, pode saber que o senhor teve contribuição. Aleluia. E claro, ele não esqueceu da audiência, trouxe aqui 3 livros para 3 apaixonados pelo ensino. Eu quero perguntar, ouvinte, você tem paixão pelo ensino? Você gosta de ensinar? Se não gosta, você teria interesse que as pessoas parassem para te ouvir? Sabe aquela pessoa que abre a boca e as pessoas param para escutar? Se esse é o seu caso, manda mensagem aqui no WhatsApp dizendo: eu tenho paixão pelo ensino. Segue o pastor Renan Além também lá no Instagram para você se conectar com ele e você vai concorrer aqui a um desses livros. 3 ouvintes vão levar cada um livro, Paixão pelo Ensino. Pastor Renan, qual que é o Instagram para o ouvinte encontrar o senhor lá? Então, meu Instagram é Renan Além Silva. Pode nos seguir lá que a gente compartilha da palavra de Deus. Então, lá não tem nada que não seja para as coisas de Deus, né? Com exceção ali da minha família, que a gente aparece lá de vez em quando, mas é para falar das coisas de Deus, é para falar da igreja, do trabalho que a gente tem desenvolvido à frente da escola de ministérios, né? Pela graça de Deus, já vão completar aí 2 anos que eu estou aqui à frente da escola aqui da nossa igreja e me sinto muito abençoado por isso. Deus tem me dado a graça de poder desenvolver esse trabalho, esse chamado que Deus colocou na minha vida de ensinar a palavra. Glória a Deus. E tem sido uma grande bênção. Então, segue lá, Renan Além Silva. Vai te abençoar muito. Eu tava vendo, pastor Renan, essa capa, até fiz uma pesquisa aqui para confirmar. Tem um filme que o livro se abre e aí começa a sair coisas do livro. Não sei se é o livro de todas as coisas, alguma coisa assim. E eu acho o máximo, porque essa capa aqui tem um brilho saindo do meio do livro, né? Nós não imaginamos o poder que existe guardado na palavra de Deus, né? E apaixonar-se pelo ensino é literalmente pegar o poder dessas palavras e aplicar na vida das pessoas, né, pastor? Com certeza. E a palavra de Deus, ela é poderosa para tudo, né? Então, acredito que todas as respostas que você precisa para o momento que você está vivendo, você vai encontrar na palavra de Deus. Seja para o seu casamento, seja para a criação dos seus filhos, seja para sua vida financeira, seja para o seu ministério, seja para ajudar outras pessoas. Às vezes você está lá no ambiente de trabalho, tem um colega seu que está passando uma dificuldade. Se você é alguém que conhece da palavra de Deus, certamente você vai ser mais útil nesse aspecto para ajudar a pessoa. Sim. Então nada mais importante do que você conhecer a palavra de Deus e você poder ensinar essa palavra e transmitir a graça de Deus por meio da palavra, porque a palavra de Deus transforma. É uma das coisas que eu prezo, né, no ensino. O ensino precisa ser transformador. A palavra de Deus nos transforma. Você nasceu de novo porque você creu na palavra. Sim. E isso é para toda a sua vida. Esse processo de mudança de mentalidade, metanoia, acontece por causa da palavra. Quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu contemplo a Cristo, mais eu sou transformado. E nós contemplamos a Cristo como? Pela palavra também. Sim. Então nós somos, pela graça de Deus, nós temos o pastor Aloysio, que é o nosso referencial como mestre da palavra, como alguém que nos ensina com tanta propriedade. E de fato, a palavra de Deus nos mostra isso. Com a palavra de Deus, você sendo cheio da palavra, você é capaz de ajudar as pessoas. Isso é importante, né, em pastor? qualquer ambiente. E eu gosto quando nós dizemos o seguinte: olha, você só divide o que você tem. Se você não tem riqueza, não adianta você querer ir à frente, abrir a boca, as pessoas vão perceber a sua riqueza. Então tem que se encher do ensino, e quem ensina parece que aprende mais do que quem está ouvindo, né? Que mistério que é esse? Como é que pode explicar isso? Quem ajuda o outro parece que aprende 2 vezes, né? Com certeza. É uma máxima, né? Eu só posso ensinar aquilo que eu aprendi. Jesus mesmo diz, você só pode chegar à estatura do mestre. Então, você só pode dar aquilo que você tem. Então, se você recebeu amor, então quanto mais você medita no amor de Deus por você, mais você é capaz de amar as pessoas.
Quando Jesus diz que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sobre a si mesmo, amar o próximo como a ti mesmo, primeiro vem entender que você é amado. Enquanto você não sabe que é amado por Deus, você não tem revelação disso, você não vai poder ajudar as pessoas, você não vai poder amar as pessoas. Então, é fundamental que essa palavra seja viva, poderosa nos nossos corações, para que ela seja efetiva para nós. Sim. E aí eu preciso ter. Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Sim. Eu não posso te dar esse celular se eu não tiver. Eu não posso te dar um conselho se eu não tenho a palavra. Sim. Eu não posso te dar qualquer outra coisa se eu não tenho. Então é importante. Por isso que uma das coisas que eu friso muito, né, nesse livro, e eu acredito que diz respeito ao trabalho do capelão, é o preparo. É o preparo. Você tem que se preparar. Verdade. Como jogador de futebol que é bom, a gente tem, né? Por exemplo, eu prefiro o Cristiano Ronaldo. É um cara que é extremamente dedicado no que faz. É impressionante. Preparo. E pelo que nós observamos da história, não era um gênio. Né? Não. Ele era aquele cara comum que se tornou. O Gessé tá concordando aqui. Ele torce pro Corinthians, não tem muita autoridade para falar. Mas tô brincando. Mas brincadeiras à parte, contrapartida, o nosso craque chamado Neymar já era um gênio. Porque muito jovem tinha mais talento que o próprio Cristiano. Mas você percebe a distância das carreiras e a maneira como cada um se dedica, né? Com certeza. O preparo antecede o sucesso. Eu aprendi essa frase há algum tempo atrás. Legal. E é por ela que eu tenho me pautado para tudo aquilo que eu vou fazer. Então, é algo que, principalmente nas coisas de Deus, acho que principalmente, nós levamos isso muito a sério. Eu busco levar muito a sério aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Então, eu procuro fazer isso com dedicação. Me dedicar. Até o próprio Senhor Jesus, ele separou um tempo de preparo para iniciar o ministério, um tempo de preparo para os seus discípulos, né? Sim, então isso faz parte. É interessante, a senhora falou, eu me lembrei de Paulo. Paulo, antes de começar a pregar, depois que ele se converte, a Bíblia relata que ele ficou mais ou menos uns 3 anos no deserto, sendo discipulado pelo próprio Senhor, para depois ser quem nós conhecemos como Paulo. Exato. Então existe esse tempo de preparar, de se dedicar. Você vai fazer um aconselhamento, você vai ajudar alguém na escola, como nós falamos aqui, sabe? Se prepare, procure conhecer sobre a adolescência, por exemplo, quais são os desafios que os adolescentes vivem, por exemplo, porque se você sabe disso, você vai ter mais capacidade de ajudar. Sim, então, verdade. O preparo vai te capacitar a ser bem sucedido no que você vai fazer lá na frente. Principalmente agora, que mudou muito a linguagem de tudo. Né? Com certeza. Mudou a linguagem dos jovens se comunicar, a linguagem do ensino, e nós precisamos realmente, nós que somos mais velhos, precisamos ter o entendimento deles, porque se houver falha na comunicação, que é o que a gente fala na capelania, a culpa é nossa, a culpa não é deles. Não é eles que não entenderam, nós é que não soubemos passar as informações, o conhecimento para eles absorverem o suficiente. Sim, verdade. Inclusive eu tô olhando aqui algumas notícias e me lembrando o seguinte: se você tem uma profissão que serve muitas pessoas, você com certeza vai ter um retorno comparado àquilo que você faz. Então, exemplo, uma multinacional, ela tem que estar necessariamente dentro da casa de milhões e milhões de pessoas para que ela tenha esse título. Sim. Não importa se a multinacional fez uma hidrelétrica, né? Aquela hidrelétrica abastece milhões de pessoas. Então, o que você faz tem que afetar muitas pessoas para que você esteja naquele patamar. Ou seja, seguindo esse raciocínio, quanto mais pessoas você servir, maior vai ser você. Maior é o seu faturamento, maior o alcance, maior a influência, sim, maior o efeito daquilo que você produz. Mostrando aí a importância de valorizar quem você toca, né? Isso a gente está falando de uma forma, um método de ser tangível aqui. Isso. Mas, e quando a gente chegar na frente de Deus e mostrar as mãos, verdade, nós vamos falar, nós fizemos tudo que o Senhor nos pediu, nos ordenou. Então, acho que aí é o peso maior ainda. Eu não tenho medo de morrer. Sim. Não tenho. Eu até tive um AVC há 2 meses atrás e foi uma situação assim, Deus falando comigo, e eu não tive em nenhum momento medo. O meu receio é, o Senhor me deu um prazo, eu fiz tudo que o Senhor queria que eu fizesse. Esse é o meu receio. Sim. Isso é uma coisa poderoso, que, se a gente conseguir colocar, você que está às vezes trabalhando uma coisa operacional, vamos supor que a pessoa não é do ensino, mas é uma pessoa que está numa empresa fazendo um trabalho operacional.
ali ela também alcança milhões de pessoas como a multinacional. Sim. Talvez ela não vai ter o mesmo ganho, porque não é ela a dona da solução. Sim. Mas ali ela pode estar mudando a vida de uma pessoa, porque ela vai ter convívio com outra pessoa, ela está levando sustento para a família dela, o proceder dela pode estar ganhando uma alma para estar junto com Deus. E o mais importante, sem ela, a empresa não seria o que é. Isso aí é um fato. Ó, deixa eu até pedir, pastor Renan, para nos auxiliar biblicamente aqui. E eu não me esqueci da pergunta não, viu? Já eu quero entender aqui, ó. Eu também. Como é que é pergunta aberta e pergunta progressiva. Jesus ensinava fazendo perguntas. Tá aqui. Página 68 do livro Paixão pelo Ensino. Por que... vamos falar de Abraão. Abraão não fez culto cheio, né? Vamos colocar aqui as igrejas dos dias atuais, 2025. Abraão não chegou nem perto da Lakewood, ou não é verdade? Lakewood bota lá quase 50 mil pessoas todo domingo num prédio, isso é loucura. Mas, no entanto, diz a palavra de Deus, Deus fala assim, olha para a areia do mar. Gente, eu nunca contei nem um montoadinho de grão de areia na mão, imagina da areia do mar. Mas aí... Deus apela e fala, eu vou te falar de algo numeroso. Olha para as estrelas do céu. Uau. A física conta que existem muito mais estrelas no céu do que areia no mar. Uau. Grãos de areia não se comparam ao número de estrelas, para você perceber a grandiosidade da criação. E aí eu pergunto, pastor Renan, tem alguém que nos ouvindo agora que a função dela é fazer almoço pro marido, voltar do trabalho. Glória. Tem alguém nos ouvindo que lidera uma célula de 3 irmãos. Né? É o Israel, o Bruno e o Felipe. E quando falta o Bruno e o Felipe, fica só o Israel. Como é que faz? Como é que a gente conta para eles a boa notícia? Aleluia. Então, nós temos que entender, né? O Senhor é um Deus de multiplicação. Então, é a vontade de Deus que a gente pregue para muitos, que a gente ensine a muitos, que a gente ajude a muitos, né? Mas fato é que se nós ajudarmos nós já estamos ajudando alguém que é muito importante para o Senhor. Havia 99 ovelhas. Na verdade, havia 100. Uma estava perdida. O Senhor foi capaz de deixar as 99 para ir atrás de uma. Ou seja, isso o Senhor nos mostra que independentemente da quantidade... eu volto a dizer, lógico que o Senhor quer que a gente pregue para milhares, ajude o máximo de pessoas possíveis. Mas se nós ajudarmos um casal que seja... a melhorar o seu casamento, nós já estamos ajudando muito. Nós já estamos mudando a história daquele casamento, que talvez estava fadado ao divórcio, à destruição, mas porque você foi lá, porque você aconselhou, porque você orou, porque você dispôs de um tempo. E é interessante dizer isso, porque o tempo é a nossa vida, é um tempo que não vai voltar. Então, quando eu dedico um tempo da minha vida para atender alguém, esse tempo não volta mais, ou seja, eu estou colocando a minha vida nisso. E eu tenho certeza de que pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como eu disse, que é capaz de mudar a vida das pessoas, quando eu centro o meu aconselhamento, né? Porque eu acredito que capelania também tem muito disso, de você aconselhar, e no nosso caso, nós aconselhamos baseado na palavra de Deus. Exato. Nós não damos conselhos necessariamente humanos, né? O que eu acho, o que eu penso, nós damos palavra de Deus. Isso é o que se espera do pastor. Então, independentemente, se seja para uma multidão, para uma única pessoa, nós temos que fazer com o mesmo encargo, com a mesma paixão. Eu me lembro de uma história, Davi, obedecendo uma direção do pai, ele vai lá, pega uma marmita, né? Só pra gente exemplificar o que a gente conhece. Trazer pros dias atuais. Ele foi lá levar os pães, os queijos pros irmãos que estavam na guerra, chega lá, tinha o Golias, e o irmão dele, mais velho, fica indignado, fala, olha, você tá aqui porque você quer ver que a batalha, você é um insolente, e profere ali palavras contra Davi, e ele diz algo, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Eu sempre esquemou muito no meu coração, porque a Bíblia diz que Davi cuidava de poucas ovelhas e nem eram as melhores. Porque a Bíblia diz que ele cuidava das malhadas e salpicadas, que nem é o melhor do rebanho. Quando a gente pensa num rebanho de ovelha, o que a gente pensa? A ovelha que tem mais valor é a ovelha que tem a pele branca, a lã branquinha, né? Imaculada. Para poder fazer roupas, né? Isso. Aquela lã é muito mais valiosa. Agora pensa só, Davi não cuidava da maior parte do rebanho, ele cuidava de uma parte e nem era o melhor. Mas por causa daquelas poucas ovelhas que ele cuidava, ele foi capaz de lutar com um leão e com um urso.
Que isso. Ou seja, ele foi capaz de arriscar a sua própria vida por causa daquelas poucas ovelhas. Então eu costumo dizer isso, pastor Guilherme, para os líderes às vezes que estão desanimados com a célula pequena. Fala, querido, Davi pôs a sua vida para cuidar de poucas ovelhas. Agora, onde o Senhor o colocou? Tem um livro do pastor Ricardo Guimarães, se não me engano, que é Do Curral ao Trono. E ele fala a respeito disso, dessa experiência. Tira de trás da malhada. Tirar você de trás da malhada. Esse foi o texto que Deus me chamou para ser pastor. 1 Crônicas 17:7. Legal. 2009. Minha primeira pregação. Lá nos Radicais Livres, no Goiânia Arena, Deus falou claramente comigo: tô tirando de trás da malhada para você ser um príncipe, para você ser um líder na minha casa. E eu decidi responder o chamado, rasguei meu diploma. O pastor Naor disse: olha, Deus tá rasgando diplomas aqui, e o meu foi um. E isso era 2009, pastor? 2009. Aí tinha um cantor cantando nesse apelo aí, o Deig Mamar, que ele cantava que ele cresça. Desse jeito mesmo, era ele aí mesmo. Eu me lembro exatamente aonde eu estava, na arquibancada superior, lado esquerdo. E inclusive o pastor Naor disse assim, ó, só fica de pé se você aceitar o desafio de ano que vem, você vai trazer mais outros 3 com você. Poderoso. E aí foi no dia que nós fomos desafiados, fomos crescendo, até que em 2012 fomos pro estádio Serra Dourada. O evento ficou muito grande, né? Verdade. Então, assim, aí eu costumo aconselhar esses irmãos, por exemplo, que passam por isso, porque às vezes a gente lida com aconselhamento com líder também. Verdade. Irmão, olha, cuida, dá o seu melhor para esses poucos, porque quando você faz pelo pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Amém. Então, eu acho que tá nisso o fato de Abraão, né? Você citou muito bem, Deus tinha dado uma promessa para ele, mas ele nem tinha filho ainda. Nem tinha filho ainda. Era pior, né? Ele tinha uma mulher estéril. É pior do que não ter filho. Pior do que não ter filho. Pastor Renan, eu gostei muito, porque quando fala, né, e tirou de trás da malhada, quando segue um pouquinho mais o texto, tem uma parte que eu gosto muito, que o próprio Deus falou, eu vou à frente. Deus nunca manda a gente fazer algo que ele não vai à frente. Amém. É verdade. Ele aponta, ele resolve a conta, né? Amém. Verdade. E isso aí é uma frase que o Léo Fonseca falou aqui na rádio. Ele estava mudando para São Paulo. Eu falei, mas Léo, o que você vai fazer lá em São Paulo? Você é cantor aqui de Morrinhos, de Goiás. Aí ele, meu amigo, onde Deus aponta, ele paga a conta. E você sabe o que é interessante? Eu me converti em São Paulo e quando eu estava para assinar, fazer um programa de TV, né, na minha área, Deus mandou eu vir para Goiás. É mesmo? Aí eu larguei tudo e fui cuidar da periferia de Goiatuba. Olha que só. maravilha. E assim foi. Começou a jornada aqui em Goiás, dentro da fé, né? Glória então, a Deus. Como que Deus manda, ele é maravilhoso. Prover tudo que precisa, tudo que é necessário. Ele é maravilhoso. Agora tem gente nos ouvindo pensando assim, não, ninguém tá vendo, não. Deus não me vê. Vocês estão falando tudo isso, isso é bonito demais. Mas é bonito para quem tá ali no estúdio da Rádio Vinha. Um é escritor, né? A outra é capelã e viaja e ajuda as pessoas. Mas e eu? Eu tô aqui, ninguém me vê. E é o seguinte, eu já tô cansado. E aí a gente tá citando Davi, traz das malhadas, e para mim, vocês citaram um texto poderoso, mas para mim o texto que mais me choca é um que está escrito dessa forma. Deus dizendo, achei Davi, homem segundo o meu coração, que cumprirá todo o meu propósito. Fiquei pensando que cumprirá toda a minha vontade. Eu pensei, peraí. Primeiro, achei Davi, ou seja, Deus estava procurando. Segundo, ele encontra e fala, é esse aqui, ó. Esse é o modelo que eu tô querendo. Esse aqui é o que eu estava buscando. Não é impressionante? E Davi estava escondido, tá? Nem os irmãos dele o viam. Imagina o resto do povo. Nunca seria rei na vida dele. Tá aí um fato pra você. Davi nunca seria rei. Nunca. Verdade. Não ia acontecer, pode ter certeza. No entanto, Deus viu. Ou seja, você tá escondidinho ouvindo a Rádio Vinha. Omitiram ele. Foi. Né? Samuel, quando foi pra ungir, omitiram ele, né? Em outras palavras, pede Davi pra ficar lá, porque ele fede ovelha. Nem chama. Ele tá fedendo curral, né? Aqui em Goiás a gente sabe como é que é cheiro, né? O peão volta do curral, tava tratando do gado, ele tem um cheiro forte. Fala pra ele ficar pra lá que o sacerdote, o sumo sacerdote tá vindo. A pessoa mais importante da nação tava em casa, né? Então, de repente, ouvinte, você tá ouvindo a Rádio Vinha escondida, hein?
Você tá aí, ninguém tá te vendo. Você nem sabe, que eu também não sei e que ninguém sabe. No entanto, Deus está procurando. Aleluia. E os olhos de Deus nada pode se esconder, né, pastor Renan? A Bíblia diz que passa sobre toda a terra, né? Uau. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. Aquela passagem, né, que eu te vi debaixo da figueira. É. Né? Agora, eu acho muito interessante que as pessoas podem até pensar no glamour, mas não sabem o que você já passou. Então, quando eu aceitei, né, de vir para cá, para Goiás, chegou o dia que só tinha Saneago na minha casa. Eita. Abri a geladeira, só tinha água na geladeira. E aquela geladeira que você ainda coloca o bujão para segurar a porta. Vocês lembram dessa situação? Sim. Porque vai gelando e não tem nem mais Sim. a borracha para segurar. Mas isso que é interessante, naquele dia foi o dia que eu mais louvei ao Senhor, mais agradeci de estar ali. E não demorou muito para baterem na minha porta e darem assistência ao ponto que nunca mais faltou comida na minha casa. Que maravilha, glória Então, a Deus. muitas das vezes a pessoa está na força dela, é porque ela ainda não entregou a vida dela para Deus ao ponto de deixar Deus trazer os amigos dele para ajudar ela. Sim. E eu vou dizer mais, a gente está falando aqui de servir, mas servir sempre chega no bolso. Eu amo, né, quando as pessoas têm aquele pavor de falar de dinheiro, porque elas pensam que o dinheiro é algo terrível, mas ele não passa de uma ferramenta criada assim como todas as outras, né? E o que eu amo é que a Bíblia também diz que a alma que é generosa, ela vai prosperar. Ou seja, você não vai ficar mais pobre por ajudar. Não. Mesmo financeiramente, com o tempo. Porque cada um ajuda de uma forma, mas Exato. passa pelo dinheiro também. Exato. Então foi bom a Carol ter tocado nessa questão, né, da ajuda financeira, porque a alma generosa prospera. Com Não certeza. precisa ter medo de ajudar, faça. É aquele que faz aos pobres, a Deus empresta, né? Isso, exato. Então, Deus não fica devendo para ninguém. Exatamente. Eu até brinco que é o BID, o Banco Internacional de Deus. Oh, muito bom, hein? Melhor que o BNDES, né? Esse banco vale a pena. Todos os outros vão falir em algum momento. Esse aí dura eternamente, Esse né? Aleluia. Nós estamos caminhando para o final do programa. Você vê que conversa boa, né? Parece que durou muito pouco. Podia seguir aqui mais 2 horas. Mas eu tenho certeza que você, ouvinte, vai continuar essa conversa lá nas redes sociais dos nossos notáveis. E não deixe, né, de fazer o que foi dito aqui. Doe-se, seja no ensino, seja ajudando emocionalmente. Eu tive aqui um mestre na palavra, que é o pastor Renan Além, que além de professor, está lançando esse livro aqui. E não bastante ser lançamento, ele me presenteou a Carolina Castro aqui. E você, ouvinte, pode concorrer a 3 livros. Faça isso, manda mensagem no WhatsApp da Vinha, dizendo: eu sou apaixonado pelo ensino. E o livro Paixão pelo Ensino do pastor Renan pode ser seu. E desde já agradecer, porque você estar sentado à mesa conosco é realmente um grande presente. Pastor Renan Além, nosso pastor na Videira Portal e autor do livro Paixão pelo Ensino, nosso diretor da Escola de Ministérios aqui da Igreja Videira, que está formando muitos pastores nesse exato momento, e eu tenho certeza que todos eles vão deixar um extremo legado na nossa igreja, na nossa geração. Amém. Pastor, muito obrigado. E nós vamos ter que terminar com o senhor respondendo. Pergunta progressiva e pergunta aberta. Mas desde já agradecendo pela presença, pastor. Amém. Eu que agradeço. Pastor Guilherme, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Grande alegria poder estar aqui com vocês, com a pastora Carolina também, conhecê-la pessoalmente aqui. Então, me alegro muito poder estar aqui. Dizer para você, né, quem porventura queira adquirir o livro, você pode entrar lá no nosso Instagram, tem um link lá do nosso site, ou então você pode ir direto no site standgospel.com.br. Tá também na Amazon também, então a gente vende pro mundo inteiro, pro Brasil inteiro a gente envia também, então é standgospel.com.br, e aí você vai ter ali essas ferramentas. Uma coisa que eu me preocupei, pastor Guilherme, ao escrever esse livro, é que seja um livro prático.
Existe uma parte inspirativa, a parte introdutória do livro é uma parte mais inspirativa e uma outra parte mais prática. Então, em cada capítulo eu fiz questão de colocar algumas coisas para levar a pessoa a praticar aquilo que ela aprendeu. Então, ela vai ter uma atitude prática, o que ela pode fazer, um desafio que ela pode fazer. Então, isso vai ajudar realmente. A minha intenção realmente é abençoar, é poder capacitar os irmãos daquilo que eu tenho recebido. Então, só para deixar claro, né? Eu recebi, tudo que eu tenho eu recebi de alguém. Recebi dos nossos pastores, do pastor Luiz, do pastor Rigonato, que é para mim um referencial, pastor Marcos Nogueira, pastor Marcos da Cruz, Gustavo, tantos que foram meus professores, que hoje eu tenho tamanho graça, né? E inclusive pude agradecê-los aí. Mas respondendo a sua pergunta, perguntas são extremamente importantes. Por quê? Porque quando o professor faz uma pergunta em sala de aula, é uma oportunidade que ele tem de checar o aprendizado. Então, o professor precisa ter algo em mente. Eu entro em sala de aula com um propósito. Qual que é o propósito? Ensinar. Como que eu checo se eu estou cumprindo o meu propósito? Então, existem algumas maneiras. Uma maneira é a prova. Então, quando você elabora uma prova e você aplica uma prova, você está checando se os seus alunos aprenderam ou não. Agora, uma outra maneira é você fazer perguntas. Agora, faça boas perguntas. O que é uma pergunta aberta? Só para você entender, uma pergunta aberta é diferente da pergunta fechada. Uma pergunta fechada é uma pergunta quando a pessoa responde somente com um sim ou não, ou um talvez. Então, o que é uma pergunta aberta? É uma pergunta que leva a pessoa a falar. Então, por exemplo, o pastor Gustavo, o pastor Guilherme, eu já vi que você gosta de cachorro. Por que você gosta de cachorro? Aí já era, se falar sim ou não, não respondeu, né? Não respondeu. Sim, não, sim o quê? O fato de você usar o porquê, eu tô levando ele a falar. Eu tô levando ele para, como se diz, estou puxando a língua do aluno. E aí eu vou checar na resposta dele se ele entendeu o que eu disse. Entendeu? Então isso é o que nós chamamos de pergunta aberta. É a pergunta que leva a pessoa a falar. E aí você checa se a pessoa entendeu. Por exemplo, o pastor Gustavo, o pastor Guilherme, pastora Carolina, a Bíblia fala sobre 7 selos. O que você entendeu a respeito do 7º selo? O 7º selo que Apocalipse fala é a respeito do início da grande tribulação. Aí você checou, ela entendeu o que significa o 7º selo. O que é uma pergunta progressiva? Como o próprio nome diz, é uma pergunta que você vai encadeando para levar a pessoa a meditar ainda mais. Tudo bem, mas o que você me respondeu, o que é o 7º selo, mas o que é mesmo a grande tribulação? Aí você já fez uma outra pergunta que é progressiva a primeira, que vai levar a pessoa a explanar mais o assunto. Então, grande tribulação vai ser o período onde Deus vai trazer a ira, né? Então, o livro de Apocalipse, eu sou apaixonado por Apocalipse, herdei isso do pastor Rigonato, e assim, ame-se a respeito disso. Então, você vai levando a pessoa a meditar e aprender mais com perguntas que vão encaixando uma na outra, a respeito dentro desse mesmo assunto. Então, é isso que eu falo sobre pergunta progressiva. Que é isso? Tá muito bom. Mas eu vou fazer a recomendação aqui, página 68. Eu já tô vendo aqui que tem muito mais coisa além dessas perguntas. Eu vou marcar aqui que, se brincar, eu vou começar a ler o livro por aqui, do tanto que eu gostei. Depois eu volto e termino, né? Mas tem aqui todo tipo de pergunta e as observações de Jesus. Eita! Você que quiser saber vai ter que comprar, não vai ter jeito. Mas aí, você que gasta com Netflix, ao invés de ficar pagando Netflix, paga um livro desse aqui, leia e seja abençoado. Mas se você quiser pagar os dois, paga. Assiste em paz no Netflix, né? Stranger Things um dia e ensino da palavra no outro. Pastor Renan Além, muito obrigado, um forte abraço. O pessoal quiser seguir, qual que é o Instagram, pastor? Renan Além Silva. Renan Além Silva, @Renan Além Silva. Isso. Segue o pastor lá para você ser muitíssimo abençoado. Quem mandou mensagem está concorrendo a um dos 3 livros, Paixão pelo Ensino, lançamento. E eu quero agradecer a querida Carolina Castro, nossa pastora e capelã, veio aqui dar essa passada sobre as regras diante de uma notícia muito positiva, de uma permissão da cidade de João Pessoa. Esperamos que isso desça para todo o Brasil, até porque está em linha com a lei brasileira. Exato. E a laicidade do Estado brasileiro, né? A nossa instituição federativa precisa aderir a algo que já está na Constituição. E desde já, muito obrigado. O Senhor te use poderosamente. Obrigado, querida Carolina Castro. Obrigado. A você que esteve conosco nesse mais um Mesa dos Notáveis, nosso muito obrigado. Na sequência, você fica com ele, o querido Faustão, no nosso Alegria na Vinha. Um forte abraço e até lá. Tchau!